Precisa de novo? Não? Então, tá bom. Então, agora nós vamos fazer uma prece de agradecimento. Todos ligados já com o plano espiritual, já sintonizados com o alto, mais equilibrados, mais calmos. Vamos agradecer ao Pai por estarmos aqui essa noite, por estarmos aconchegados aqui com esses amigos da espiritualidade que nos recebe. E é nesse clima que nós também agradecemos aos amigos que a gente não vê, porém estão aqui conosco, que estão aqui para aprender. Então, juntos, pedimos ao Pai que Ele possa nos dar essa oportunidade para que seja um ótimo aproveitamento dessa noite, que a gente possa aprender todos esses conhecimentos que serão passados e que, se possível, nós colocarmos em prática, será ótimo. Caso não seja possível, que a gente possa ter o entendimento de aguardar até o momento para a gente fazer essa mudança. Então, mais uma vez, agradecidos que somos por estarmos aqui. Quantos gostariam de estar aqui como nós? Mais uma vez, muito obrigado, Pai. Que assim seja. O tema da noite é Na Hora do Desânimo. Ele é do livro Caminho Espírita, do Chico e do Emmanuel. E quem vai fazer a palestra é a Kátia Penteado, e que ela seja muito feliz. Obrigada. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos fortaleça, nos ampare, e que possamos aproveitar esses momentos para nos abrirmos à inspiração do alto e procurarmos na nossa reflexão lembrar que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, tudo que acontece aqui é para nós, né? Eu falo isso porque às vezes a gente se entusiasma e fala assim, fulano precisa ouvir isso, ciclano precisa ouvir aquilo, né? Assim, só que o fulano, ciclano não está aqui, né? Nem veio buscar a orientação. Estava comentando lá fora, eu não gravo o nome das pessoas, eu sou péssima para isso, mas com a moça que faz o DEPOI. Não a Sandra, aquela outra. Esqueci. Não sei. Pode ser. É Denise. Então, estava comentando com ela que a gente fala muito, né? O Espiritismo consola, o Espiritismo é o consolador prometido. Claro que o Espiritismo é o consolador prometido para quem acredita no Espiritismo. Porque para os pentecostais foi o dia de Pentecostes. Então, não. É um problema de como cada um interpreta a informação histórica. Né? Mas eu estava contando para ela que eu tenho um amigo que ele é uma pessoa formada em física e que sempre trabalhou com informática escrevendo programa de computador, software. E esse pessoal tem uma cabeça extremamente lógica e racional. Né? Eles não, é racional, porque tem que entender a lógica do processo. Então, ele falou para mim que quando ele começou a conhecer a doutrina, ele falava assim, imagina, isso daí não consola nada. É tudo culpa minha, eu que sou responsável, eu que tenho que mudar, onde está o consolo disso? Até que um dia ele se tocou da lógica do processo. Claro que para ele a coisa tem que ser lógica, porque senão não vai funcionar. E a partir do momento que ele entendeu a lógica do processo, ele passou a estudar a doutrina. É muito interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala em consolo, de um modo geral, o que nós queremos é a aprovação. Não, o Kardec, ele começou assim, mas com um ceticismo ainda diferenciado. Né? Porque esse menino, ele não eliminava a possibilidade das coisas acontecerem. E Kardec partia do princípio que
nada era nada, as coisas não aconteciam. Então ele queria a comprovação de que havia algo inteligente por trás. O problema desse meu amigo era só entender aonde estava o consolo. Porque ele aceitava a reencarnação, ele aceitava os espíritos, ele aceitava tudo. O problema dele era assim, se é o consolador, está consolando aonde? Exatamente pelo nosso conceito de consolo, que é aquele da aprovação. Então, eu chego aqui reclamando que minha vida está um horror, e eu quero que as pessoas digam assim para mim, mas olha, tá mesmo, você tem razão para estar sofrendo, não é? Porque aí a gente vai ficar feliz e vai falar assim, olha, eu estou certo. Porque nós queremos estar certo. Nós temos uma necessidade muito grande de comprovarmos que somos donos da verdade. E que as nossas opiniões são absolutas e completas. Ora, se a nossa visão de mundo fosse tão correta assim, e o mundo estando na condição que está, teria alguma coisa complicada aí no processo. Né? Porque se eu estou bem, se eu estou certa, se eu sou perfeita, se eu tenho sempre razão, vivo num mundo extremamente tumultuado, tem alguma coisa errada. A coisa não está combinando muito, né? Porque daí eu falo assim, não, mas é que sabe, eu estou aqui em missão, para ajudar os outros a se desenvolver. Todos nós estamos aqui realmente em missão para ajudar o outro a se desenvolver. Mas a primeira missão é ajudar a nós mesmos a nos desenvolvermos. Porque ajudar o outro a se desenvolver, a gente ajuda sempre. Principalmente quando a gente reclama bastante do outro, acha muito ruim com tudo que o outro faz, ele vai evoluindo para longe de nós. Ele vai se distanciando, ele vai mudando, nós conseguimos o nosso intento, depois ainda falamos assim, que cara ingrato. Onde ele está hoje, eu que ajudei ele a chegar lá, e olha, nem olha por mim. Mas se ele quiser nos ajudar, nós estamos a fim de fazer o mesmo caminho? Porque nós indicamos o caminho para os outros com uma tranquilidade, uma facilidade incrível, não é assim? A pessoa chega com um problema, você fala assim, não, olha, seu problema é simplérrimo. Você faz isso, você faz aquilo, está tudo resolvido. Em uma semana você resolve a tua vida. É assim que a gente faz, não é? Com a vida do outro. Mas e com a nossa? Com a nossa, a gente entra nessa coisa que está aqui, que se chama desânimo. Quem nunca desanimou? Apesar de eu ser toda assim, eu também desanimo de vez em quando. Você fala assim, estou cansada, né? A gente faz. E existe uma coisa que se chama inércia. Existe uma coisa que se chama aquilo que vem de antes. A energia que está a caminho, que precisa ter uma mudança. E a mudança nem sempre é rapidamente percebida. Porque muitas vezes as pessoas não notam que nós estamos mudando, notam? Nós notamos que os outros mudaram? Homem entende bem disso, né? A mulher corta meio milímetro do cabelo, não é assim? Ele chega em casa, ela fala assim, oi, tá com coceira na cabeça? Não é assim, mais ou menos, os homens presentes? Estou exagerando? Né? Não, você não tá vendo? Não tá vendo com o teu cabelo, olha aqui. Não é tão simples assim notar mudança. Principalmente mudança de comportamento. Porque o que nós fazemos de um modo geral? Nós julgamos o outro, ou etiquetamos o outro, ou dizemos que o outro é assim, porque cada um escolhe a palavra que achar mais bonita, né? Eu já sou mais de chutar o balde mesmo, então assim, já etiqueto, já julgo, já condeno, para o resto desta existência, pelo menos. E digo lá, a pessoa não presta. Não me merece. Não é assim? E aí, a pessoa muda, eu não noto, e de repente ainda fala assim, quando eu noto, ela fala assim, não, tá me enganando, é falso, isso é hipocrisia, porque imagina, né? Então, a mudança fica muito mais difícil porque há uma resistência natural da nossa parte. Por pior que estejam as coisas, nós sempre somos resistentes a mudar. Porque pelo menos aquele pior, nós já sabemos como é. Vai que eu mexo e piora ainda mais. Mas o piorar ainda mais pode ser simplesmente mudar a condição. Piorou porque você não sabe lidar com aquilo ainda.
E você está mudando, está fazendo outros aprendizados. Então, nós, de modo geral, quando desanimamos, nós desanimamos porque nós nos cansamos de determinadas situações. Mas ainda não é aquele cansaço da transformação. Porque quando a gente cansa mesmo, a gente muda. Não é assim? É a história que chegou no fundo do poço. Chegou lá, vai ter impulso para subir. Isso, vai falar assim, é um clichê. Sim, é um clichê. Porque se você não tem como dar um impulso, quem nada sabe bem o que eu estou falando. Né? Você está nadando num lugar fundo, para você sair da água é muito mais difícil. Alguém aqui nada? Já nadou em rio, lago, essas coisas. Você não tem o fundo, é muito mais difícil para você sair. Principalmente você vai para a beira do lago lá. Não tem onde, piscina ainda é fácil. Você se apoia lá, faz força no braço e sai. Mas no lago você não tem como fazer isso. É muito mais difícil. A hora que você consegue bater o pé no chão, o impulso é automático. Quando nós estamos com os nossos problemas, é a mesma coisa. A gente acaba resolvendo o problema porque a gente chegou no fundo do poço. Porque daí a gente tem o estímulo para mudar. E o estímulo para mudar é simplesmente, não aguento mais. Então, aí o sofrimento passa a fazer resultado. Mas nós não precisamos chegar no fundo do poço. Ou seja, nós não precisamos sofrer. Nós podemos aprender a boiar. Você não consegue sair da água, mas também... Ou vai lá dando um jeitinho até chegar na beira, acha aquela beirada do lago que está mais inclinadinha. Não importa, você vai afundar o pé no barro até sair, né? Porque quem nadou em lago sabe bem o que eu estou... É bem isso, né? Você sai de lama inteirinha. Porque você escorrega na beira do lago, mas você sai. Sem chegar no fundo. Nós precisamos aprender, então, a fazer este caminho. Mas o desânimo é aquilo que acontece quando a gente faz de conta que está cansado. Eu falo faz de conta porque a gente não muda. Se a gente não muda, o cansaço ainda não chegou. De verdade. Ainda há alguma queima a ser feita, ou seja, ainda há alguma energia a ser gasta para a gente realmente investir na transformação. E aí, o Emmanuel fala aqui que o desânimo é francamente injustificável. Eu adorei essa expressão de Emmanuel, porque Emmanuel, de uma geral, é tão delicado, né? Emmanuel fala de forma muito delicada, mas ele usa muito caminhos mais suaves. Né? Emmanuel usa isso aqui eu falo assim, tem mais cara de André Luiz, pumba, né? Porque francamente injustificável. É interessante nós pensarmos nisso, porque daí nós temos que começar a pensar o que é o desânimo. Da onde surge o desânimo? Claro, vocês vão falar assim, não, você acabou de falar. Eu cansei da situação que eu estou vivendo, mas não cansei demais ainda, estou só cansadinho, né? Mas por que a gente se desanima? Será que é porque a nossa vontade não é feita? Será que é porque a gente pede a coisa e a coisa não vem no pacotinho bonitinho como a gente quer? Porque existe um problema no que nós pedimos. Nós temos que aprender a pedir. E aprender a pedir é uma coisa complicadíssima. Segundo a neurociência, eu não entendo nada disso, mas não entendo nada de neurociência, mas eu acho que esses caras estudam muito, umas coisas muito complicadas, inclusive para a minha cabeça, eu não consigo entender lá um monte de coisa que eles estudam, mas eles dizem que o cérebro não registra o não. E eu andei pensando a respeito disso. Então, você fala para uma criança, não faz isso, a criança faz, não é assim? Até que de tanto você falar não, antes dela fazer, ela começa a olhar para a tua cara. Então, ela é condicionada a entender o que é não. Estou errada? É assim que funciona, não é? E aí eu ainda brinquei, que eu falei assim, então eu entendo qual é o problema da humanidade. Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, veio tudo lá com não. Com exceção do primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O resto é não matarás, não roubarás, não desejarás o que é do... Se o cérebro não registra não, passa a ter um problema básico. Eu não sei pedir. Porque como que nós pedimos? Eu não quero mais isso. Olha, eu não quero mais passar por essa situação. E o que acontece? A situação continua. Por quê? O universo não registra o não, por quê? Porque o não é como o mal e como a escuridão. São coisas que não existem.
Porque o que existe é o bem, a luz e o amor, o sim. O não é simplesmente a inexistência do sim. Ou a oposição ao sim. O mal é a falta de bem. Ou seja, não há bem suficiente ainda em nós, por isso nós fazemos o mal. Mas a hora que nós formos plenos, só haverá o bem. Então, tudo que é negativo é porque ainda não existe. Por isso, eu acho que não. É pura filosofia de botequim, né? Mas que o não, ao longo de toda a história da humanidade, para nós é muito difícil cumprir os preceitos divinos. Porque qualquer que seja a religião ocidental, e aí entra o judaísmo, é baseada no não, nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são todos escritos na negativa. Nós precisamos, então, nos reprogramar para aprendermos a pedir e a entender as respostas que temos. Porque se eu não quero uma coisa, eu não tenho que pedir o que eu não quero, eu tenho que pedir o que eu quero. Agora, cuidado também quando pede o que quer. Porque eu conheço uma moça, eu até acho que contei essa história aqui um dia desses. Quem já ouviu, me desculpe, eu não sou muito de contar história e aí eu esqueço se eu contei. Mas ela queria um namorado. E ela ficou, vocês ouviram a história já? Que vergonha. Ela ficou 2 anos fazendo prece, pedindo namorado, e como ela tinha estudado algumas coisas sobre isso, ela sabia que ela tinha que pedir em detalhes. Não era pedir genericamente, ela tinha que pedir exatamente o que ela queria. E ela pediu. Um cara simpático, um cara agradável, um cara que gosta de passear, que esteja razoavelmente bem, que dê para pagar uma viagemzinha ou outra, que me trate com carinho, com atenção, que eu seja importante para ele. E fez lá todos os pedidos. O cara apareceu. 2 meses depois, ela ligou. Na verdade, ela é amiga da minha assistente e falou para a assistente: não aguento mais, vou acabar com o namoro. Não me dá folga. Eu não consigo respirar. Tudo que eu falo que eu quero, ele já se antecipa. Ou seja, aí você começa a rir, porque você fala assim, a pessoa aprendeu como pede, mas ela não sabia o que era que ela estava pedindo. Se antecipe as minhas vontades, gente, isso é um problema. Porque nem nós, eu não falo nós como mulher, nós como pessoas, sabemos direito o que nós queremos. Porque a gente muda de opinião. Aí, você ainda quer que o outro se antecipe ao seu desejo, pô, a coisa não vai dar certo. Né? Então, ela aprendeu a pedir direitinho, ela pediu tudo, ela desenhou para o universo. Assim, ela falou, olha, Deus está desenhadinho aqui, ó, com as cores que eu quero, as estrelinhas, tudo bonitinho. E daí? Ela não soube lidar com aquilo. Porque a gente pede coisas que nós ainda não temos maturidade para administrar. Ou então, nós pedimos o que nós não queremos. É para desanimar? Ou não? Desanima, né? Pô, tô pedindo, tô seguindo. Aí você fala assim, não, desânimo bate. Bate por quê? Porque a nossa vontade não foi feita naquilo que é útil para nós. Porque nós pedimos achando que é útil. Mas nós achamos que, se os outros são mais sábios do que nós, eles vão saber o que é bom mesmo. Só que quando nos dão exatamente o que nós precisamos, não o que nós queremos, nós também reclamamos. Porque o que esses benfeitores, o que a lei divina quer de nós? Que a gente evolua. Então, se eu começo a pedir, eu quero evoluir, olha, eu estou a fim de resolver uma série de pendências aí morais. O que vai acontecer conosco? Vão aparecer um monte de situações difíceis para nós desenvolvermos aquilo que nós queremos. Eu quero desenvolver a paciência. É uma coisa que todo mundo pede. Ai, Deus, dai-me paciência. Deus não dá. Deus provê. Isto significa, disponibiliza os meios para que nós conquistemos. Porque ele não precisa de paciência. Ele tem as leis e nos dá toda a nossa imortalidade para chegar à condição de espírito puro. Ele precisa ter pressa? Ele precisa ter paciência? Ele precisa ser tolerante? Não. A coisa vai fluir. Ele sabe que no final tudo vai dar certo. Só vai haver o bem, o amor, a compreensão, o entendimento. Nós vamos caminhar.
Nós, tendo pressa, o que nós acabamos fazendo? Nos atropelando. E aí vai vir uma coisa que se chama insatisfação. Os resultados nunca vão nos ser satisfatórios, nunca vão nos agradar. Quem é insatisfeito é feliz? Agora, também não dá para, se nós começarmos a ser satisfeitos com tudo, nós também não vamos evoluir. Nós temos que aprender uma coisa que se chama equilíbrio. E para os nossos conceitos, de modo geral, gente equilibrada é gente chata, né? Não tem emoção, não faz fofoca. Tudo que você vai falar mal do outro, a pessoa fala assim, você tem que ver o outro lado. A pessoa fala sempre no mesmo tom de voz. Ela é paciente, ela é compreensiva. Isso é gente equilibrada para nós, não é? Só que nós, como nós temos uma dificuldade em manter o equilíbrio, até físico, que eu estou dizendo com isso, né? Para num pezinho só, com a mãozinha assim para frente, por 1 hora e vê se você vai cair ou não. Não precisa fazer exercício, nós sabemos disso, né? Nós conseguimos equilibrar o nosso corpo físico por muito tempo. Que dirá o nosso pensamento, que nós não sabemos a velocidade que ele tem. E é pelo pensamento que nós nos relacionamos, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, e que conquistamos companhias. Não é assim? Pelas faixas que nós vamos vibrando através do nosso pensamento. E aí, numa cidade como a que nós vivemos, nós estamos num lugar, estamos no trânsito, a rua está vazia, de repente aparece um monte de carro, já vem gente buzinando, você já mudou o teu equilíbrio, né? Você já saiu, você estava equilibradinha, de repente, pum. A gente está aqui dentro da sala, dentro da casa espírita, de um modo geral, estamos mais tranquilos, mais serenos. A hora que nós saímos, a vida volta ao ritmo de sempre. E nós acabamos oscilando para situações muito opostas. E, na verdade, desenvolver o equilíbrio, não adianta a gente querer partir do 8 para o 8.000, porque não é nem de 8 a 80, né? Às vezes a gente vai para 8.000, 8 milhões, não é assim? A gente vai, né? De menos 80 para 80 mil, né? A gente consegue ter uma gama de ação, um espectro muito largo. Se nós começarmos a perceber a utilidade de irmos aproximando dos nossos extremos, a coisa vai ficar mais fácil. Nós já sabemos que grandes ataques de felicidade ou de raiva geram para o nosso corpo físico o mesmo problema. Desequilíbrios hormonais, digestivo, né? Gera todo um... Então, nós já sabemos que temos que começar a ter algum controle sobre as nossas emoções. E nós também já aprendemos que o costume é que cria a disciplina. Não adianta querer ser disciplinado sem ter o costume. Nós vamos ter que desenvolver hábitos para podermos nos disciplinarmos a algumas coisas. Então, nós precisamos aprender a ter controle da situação. Porque aí nós vamos tender com mais facilidade ao equilíbrio. Pelo menos nós vamos tender à busca do equilíbrio. E essa insatisfação vai ser cada vez menor. Porque nós vamos estar com o controle da nossa vida. E aí, se houver insatisfação, chega na teoria lá do meu amigo, né, de que a responsabilidade é nossa e nós que vamos ter que agir na correção. Porque aí, se nós temos o total controle, ou pelo menos a tentativa de controle, nós passamos a ser responsáveis pelos resultados. Isto significa que nós vamos aprender a comemorar as nossas vitórias. E no momento de insatisfação, nós vamos lembrar das vezes em que nós vencemos e demos certo. Isso ajuda ou não ajuda? Mas é assim que a gente está disciplinado a fazer? Não. Nós automaticamente tendemos para o negativo. Isso é automático na nossa vida. Nós precisamos mudar a chavinha. Mudar o foco de atenção, né? Agora, será que esses comportamentos todos têm relação com o nosso orgulho?
com a nossa vaidade, porque nós sempre estamos certos, né? O mundo é que tira o nosso equilíbrio. As pessoas que nos deixam insatisfeitas, não é? A situação é que está ruim. Eu estava antes de vir para cá, numa palestra de um economista famoso aí, que estava falando que o Brasil, por mais que a gente reclame que o Brasil está indo mal, o Brasil foi, isso é um economista, predestinado a dar certo. Por quê? Graças a todo o problema da Europa e dos Estados Unidos, e graças aos 400 milhões de chineses que saíram do campo e foram para a cidade, o Brasil exportou de monte e conseguiu, né? E conseguiu se manter e virar a terceira economia do mundo. Alô, né? Nós é que menosprezamos uma série de coisas. E aí ele falou assim, a perspectiva é de que mais 300 milhões de chineses saiam do campo em breve. E a hora que todos os chineses já estiverem desenvolvidos, tem a Índia para fazer isso. E o Brasil continua se desenvolvendo sem fazer nada. Nós somos muito mal acostumados, porque nós não fazemos nem o dever de casa, que são as reformas econômicas, tributárias, políticas, que nós deveríamos fazer. E a gente vai, né? O desemprego no Brasil nunca foi tão baixo. Eu não estou falando de política, gente, estou falando de realidade. E a gente fala assim, esse país é uma porcaria, eu quero sair daqui. Só nós estamos querendo sair daqui, porque o mundo inteiro está querendo vir trabalhar aqui. O ano passado, de cada 8 empregos gerados, de 8 pessoas empregadas, uma era estrangeira. Tem alguma coisa muito legal acontecendo nesse país que nós não estamos sabendo. Mas nós temos o péssimo costume de achar que vivemos o pior lugar do mundo. Então a gente mudar para a faixa de Gaza, para a Grécia, né? Acho que mudar para a Grécia neste momento é uma coisa bem interessante. Vocês não acham? Não é? Nossa, você pode morar no Coliseu. Eles estão vendendo... Coliseu não, desculpa, eu cometi um erro geográfico aqui seríssimo. Podem estar vendendo Paternon lá, você aluga, né? Transforma aquilo no seu lar. Olha que coisa linda. Dá para receber um monte de amigo na Grécia, usufruir daquelas ilhas, daquelas praias. Nós temos o costume de não estarmos satisfeitos com nada. O desânimo, meus amores, nessa condição só tende a aumentar. Porque eu não consigo criar mecanismo de autodefesa para vencer a adversidade. Vocês vão falar assim, mas também... Não, também não, basta... Que leitura de jornal nós fazemos, que leitura de mundo nós fazemos. Tem muita gente que diz que não lê mais jornal, nem vê televisão, para não ver desgraça. E como vai agir na transformação da sociedade se não sabe o que está acontecendo? Saber o que acontece não significa vibrar na mesma faixa, nem praticar a mesma coisa. Tem uma diferença muito grande. Vou dar um exemplo da semana passada. Não sei, eu não estou entrando em juízo de valor nenhum. Eu vou trabalhar com hipóteses. Tem um casal que foi condenado pela morte de uma criança. A semana passada foi entregue à imprensa um laudo, foi entregue à imprensa e à justiça um laudo norte-americano, dizendo que é impossível, que mãos humanas, que não tem nem marca de esganamento. Tá. Tem várias coisas aí que furam, que você pode questionar para furar o laudo. Não foi examinado o corpo, tem um monte de coisa. Mas sem pensar nisso tudo, vamos pensar na possibilidade desse laudo ser verdadeiro. Eu adoro fazer esses exercícios, né? Porque quem não crucificou o casal e pediu o esquartejamento? No mínimo justiça, porque nós somos ótimos. Não, a justiça tem que ser feita. Não é assim? Que justiça? Será que uma pessoa que pratica um crime, viver e tem consciência, porque se ela não tem consciência, ela não vai sofrer, tá? Ela pratica outro, não tem problema nenhum. Mas que tem alguma consciência, consegue viver em paz com a lembrança do crime que praticou, mesmo que ninguém descubra? Precisa de mais justiça do que isso?
Tem um banco famoso aí que quebrou, que o banqueiro vive sendo processado pelas obras de arte, tem um monte de história. Essa é a figura, cada vez que entra num restaurante, todo mundo sabe quem ele é. Porque, meio que ele, porque a pessoa fala assim, mas ele continua rico. Existe um certo valor, né, de dinheiro, é como pobre. Pobre, muito pobre é sempre muito pobre, né? Muito rico é a mesma coisa. Chega um ponto que não muda muito. Ele continua levando a mesma vida, mesmo sem não ter bens. Porque o que ele ficar pobre não é como nós ficarmos pobres. São coisas muito diferentes, né? Agora, essa figura, cada lugar que entra, frequentando os mesmos restaurantes, os mesmos teatros, todo mundo, muita gente que ele prejudicou economicamente está naquele ambiente. A cara que olham para ele e o fato de não olharem e não cumprimentarem já não é sofrimento? Uma pessoa que era paparicada, tratada com salamaleques, todo mundo oferecia tudo, convidado para todas as festas, já não é sofrer? Como nós ficamos quando um colega de trabalho esquece de nos convidar para o aniversário dele? Aquele aniversário que ele nem estava sabendo, porque fizeram uma festa surpresa para ele e não sabiam que a gente existia. Como nós ficamos? E ainda aquele colega que a gente também não gosta, mas ele deu uma festa e não nos chamou. Sofre ou não sofre? O que é justiça? Nós temos que começar a pensar nessas coisas. Porque quando nós queremos que a justiça seja feita, o que nós estamos atraindo para nós? Justiça. E nós estamos atraindo a justiça dos homens e a de Deus. Porque a justiça que nós estamos querendo é dos homens. Então nós vamos começar a ser cobrados dos nossos atos e dos nossos comportamentos por aqueles que nos cercam. Não é o que nós estamos pedindo? Fazer prece não é só ficar quietinho, ouvindo meia hora de música clássica, para baixar, conseguir fazer 10 mil exercícios de respiração, aí você consegue se ligar ao plano espiritual e fazer uma prece. Não, fazer prece não é só isso. Se fazer prece é pedir, louvar e agradecer, a hora que eu estou pedindo, eu estou fazendo prece. E que prece nós fazemos? Pô, eu quero que o meu chefe perca o emprego. Pô, eu quero que fulano não sei o quê. Ué, isso é prece, não é pedido? Nós estamos pedindo. E se as coisas se concretizam, de quem é a responsabilidade? Alguma parcela é nossa. Toda vez que nós falamos mal do governo, não estou dizendo que é para falar bem, não é isso. Se não tem bem para falar, não fale nada. Porque toda vez que nós falamos mal, nós estamos fortalecendo para que essas pessoas continuem fazendo as coisas que elas fazem de errado. Por isso, tem uma passagem no livro do Neio Lúcio, agora não lembro se é Neio Lúcio ou se é Humberto de Campos, que Jesus está andando com seus discípulos na beira de uma estrada. Está caminhando lá, indo para algum lugar, né, naquela época fazia tudo a pé mesmo, e tinha um cachorro morto na beira da estrada, fedendo. O cachorro fedia, estava em total estado de decomposição, e os apóstolos começaram a reclamar do cheiro daquilo. Jesus foi até o cachorro, olhou, eu falo assim, eu fico imaginando, eu sou muito visual, já imagino a cena. Então eu imagino o cachorrinho morto lá, em decomposição, com os ossinhos aparecendo, né? E Jesus dando voltinha, assim, olhando bem assim para o cachorro. Deixa eu ver, né? Que lindos dentes ele tinha. E aí? Não é? Todo mundo tem. Se nós temos um monte de coisa boa em nós, todo mundo tem. Nós não gostamos quando as pessoas apontam os nossos defeitos. Porque daí nós ficamos desanimadas. Tá dando para entender a expressão aqui? Franqueza, é francamente injustificável a expressão que Emmanuel usa para dizer que nós não podemos desanimar. Por quê? Porque só mostra o quanto nós não nos conhecemos. Porque se nós nos conhecemos, nós não vamos desanimar conosco mesmos. Porque nós nunca desanimamos conosco, nós desanimamos com o outro. Nós nos desiludimos, às vezes, com os nossos comportamentos, porque nós achamos que estamos melhores do que na verdade somos. Na verdade, nós somos muito melhores do que nós imaginamos. É que, de vez em quando, nós temos que lembrar que ainda não somos puros. Tudo sei que nada sei. E é isso mesmo. Nós temos que cada vez mais buscar
perceber que se nós ainda erramos é simplesmente porque nós ainda estamos a caminho. Se de vez em quando as coisas não estão certas, não dão certo, é porque nós ainda temos aprendizados a fazer. Se nós já soubéssemos tudo e já tivesse tudo resolvido, nós estaríamos como Jesus, cuidando de um mundo como a Terra. Ou como Marte, ou como Júpiter, sei lá. Nós estaríamos agindo de verdade na transformação da sociedade. Mas a transformação da sociedade começa pela nossa transformação individual. Então, se nós pensarmos só naquilo que nos deixa desanimado, triste, insatisfeito, nós vamos conseguir agir para construir o bem? É possível? O desânimo, a tristeza faz o que com a gente? Além de deixar triste. Tira a força física, tira a força da vontade, tira a energia. Ora, sem energia, sem disposição, ninguém consegue investir na sua transformação. Há pessoas, falando da caridade material, que para poder ouvir falar qualquer outra coisa, primeiro ela tem que comer. Porque com fome ela não vai conseguir entender nada. Nós reclamamos muito da nossa vida. Vamos viver uma semana no meio do sertão nordestino, naqueles lugares que as vacas estão tudo mortas, lá esquelética, não é? Vamos lá, vai passear lá, fica uma semaninha lá. Vai entender que aquelas pessoas não têm força nem para reclamar. Porque não tem água. Não tem alimento. Eu não estou dizendo que nós temos que achar na nossa vida um paraíso, não é isso. Nós temos que começar a olhar que nada é tão ruim quanto nós imaginamos. Que existe sempre pessoas em situação muito pior que a nossa, com alegria, bom humor e disposição. Nós temos que começar a aprender isso, porque a hora que as pessoas vêm nos contar os problemas delas, nós lidamos com uma praticidade. Então vamos começar a ser práticos com os nossos problemas. Porque se nós não gostamos de sofrer nem de reclamar, nós temos que começar a agir para comprovar o nosso discurso. Evoluir, entre outras coisas, num nível bem básico ainda, é buscar coerência. Nós temos que cada vez mais buscarmos ser coerentes com aquilo que nós falamos num primeiro momento e depois com aquilo que nós dizemos que acreditamos. Por que eu digo primeiro com o que nós falamos? Porque tem muita coisa que a gente fala que a gente não tem muita certeza, mas a gente fala. Então, se a gente começar a tentar ser coerente, pelo menos com o que a gente fala, a gente vai começar a descobrir o que de fato a gente acredita e o que de fato vai nos ajudar. Nós temos que começar a seguir para nós as recomendações que facilmente nós damos para o outro. E aí nós vamos começar a perceber que quem vai evoluir somos nós. Emmanuel diz aqui, entre outras coisas, olha, se esmorecemos na tarefa que nos cabe, são tão só porque outros patenteiam dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar. O que isso quer dizer? Eu queria tanto ser como o Divaldo, eu queria ser tanto como o Chico, eu queria ser tanto como não sei quem. E o que você está fazendo para isso? É essa a pergunta que nós temos que começar a nos fazer. Se nós queremos tanto, o que nós estamos fazendo? Pode acontecer com uma menina da prece com o namorado. A hora que ela chegou lá, ela descobriu que aquilo não servia para nada. E não quis mais, mas pelo menos ela tentou. Pode ser que com isso ela tenha desenvolvido uma coisinha ótima que se chama tolerância. Então, qualquer outra pessoa que se aproxime dela, pode ser que ela seja mais tolerante, porque um defeitinho de vez em quando ajuda, né? Porque conviver com gente perfeita e ideal, para nós é muito difícil. Não é? É muito complicado. Nós não sabemos nem conviver com a alegria do outro. A alegria do outro nos incomoda. Porque a gente acha que a pessoa não tem direito de ser feliz.
E ainda, quando nós queremos mostrar que somos bons e preocupados com o meio em que estamos inseridos, nós nos tornamos ainda mais amargos e rabugentos. Porque nós queremos que o outro chore pela desgraça alheia. E aí eu sempre me pego pensando em Jesus. Jesus chorava quando as pessoas iam lá pedir para ele curar? Se descabelava, se arrastava, ficava a noite sem dormir? Isso de verdade é interesse pelo outro ou é desculpa para chamar atenção? Você fala, nossa, estou pegando pesado, né? Mas, porque, vamos pensar no Chico, aquele monte de gente que ia lá reclamar, chorar no ombro dele. Se ele fosse chorar com cada um que chegasse, como é que seria a vida dele? Com certeza ele teria desencarnado muito antes. E não teria feito 1/10 do trabalho que fez, porque não ia dar tempo, gente, ele ia chorar. E ele ia ficar chorando por não poder resolver o problema do outro. Ninguém resolve o nosso e nós também não resolvemos o do outro. Porque cada um faz a sua evolução. E evoluir é resolver problemas. Porque nós não aprendemos a evoluir com o exemplo do outro. Nós queremos evoluir, para nós vai dar certo. Então a gente vai lá, quebra a cara onde todo mundo já quebrou. Porque a gente quer aprender sozinho. A gente vai aprender sozinho. Mas cada um por si. Nós não passamos experiência para ninguém. Pai e mãe não passa para filho? Passa. Todos nós somos filhos. Nós quisemos pegar as experiências dos nossos pais? Não vale falar hoje, tá? Lembra quando você tinha 16 anos, 14 anos, 13, né? Pensa nessa 25, se você queria a experiência de alguém mais velho. Quem está no mercado de trabalho ainda sabe. A coisa mais terrível é quando você tem que trabalhar com jovens em começo de carreira que acham que são incríveis. E eu dou risada porque com certeza eu era igualzinha. Não muda, gente, é tudo igual. E eu sou uma velha lidando com eles e não tenho nada para ensinar para ninguém. É igual sempre. Vai reclamar desse jovem ou nós vamos procurar ajudá-lo a perceber que nós temos alguma utilidade? Nem que seja para ele achar que ele está fazendo tudo certo. Não sei. Não adianta reclamar. Nós éramos... Porque a gente esquece o que a gente fez na mesma idade. Eu brinco, eu não tenho filhos, e eu brinco muito com os meus primos, que eram tão boêmios quanto eu, que o filho não... tem hora para chegar em casa, tem isso, tem aquilo, o filho reclama, e ele fala, não tem que reclamar. Pai e mãe é sempre assim. Eu falo assim, que bom que eu não tive filho, porque eu posso olhar para as pessoas e falar assim, olha, eu chegava em casa às 6 horas da manhã com 14 anos. Eu fazia isso. Não, mas hoje é mais perigoso. Não é, gente. O perigo sempre foi o mesmo. Simplesmente agora tem mais gente na rua. Então é menos perigoso do que quando eu tinha 16 anos. Porque não tinha ninguém na rua. Tinha meia dúzia de gato pingado, não é assim? É todo mundo igual, não muda. Os nossos aprendizados não são feitos. Porque se eles fossem feitos, a gente lembraria o que nós passamos e as reclamações que tivemos. E íamos tentar lidar com a reclamação do outro de outra forma. Mas isso vai exigir da gente uma coisa que se chama diálogo. E vai exigir que nós mostremos para o outro que nós fizemos as mesmas coisas e tivemos as mesmas reações. E aí a gente fala assim, aonde fica a minha autoridade? Porque nós queremos poder. Nós queremos controle sobre o outro. Nós temos que aprender a ter controle sobre nós. Nós temos que orientar os nossos filhos, mas não querer que eles sejam cordeirinhos que nos obedeçam de qualquer forma, né? Então, toda vez que nós desanimarmos, nós temos que começar a pensar nas nossas vitórias, nos nossos ganhos e nos nossos aprendizados. E começar a pensar por que estamos desanimados. O que está acontecendo que está nos desagradando? E começar a pensar que o outro não tem nada com isso. Porque quantas vezes as pessoas querem nos fazer um carinho e nós nos sentimos agredidos? Às vezes a gente confunde atenção com irreverência, carinho com irreverência. Recentemente uma pessoa falou para mim que eu era rainha de irreverência porque eu chamava ela de diminutivo e de querida. Eu olhei para ela e falei assim, vou aprender a lidar com você, prometo para você que eu vou mudar o meu comportamento, porque você está confundindo carinho com irreverência.
quem é irreverente não tem educação. Não é? Aí a pessoa se ofendeu, mas eu mudei meu comportamento, porque eu não posso agir com a pessoa de um jeito que desagrada. Agora, ela nunca sinalizou que desagradava, até que o dia ela chegou e chutou o pau da barraca. Nós temos que aprender a sinalizar para o outro que nos desagrada. E pensar por que nos desagrada, se o problema é nosso ou é do outro. Porque se nós nunca temos a intenção de ofender ninguém, por que as pessoas têm a intenção de nos ofender? Será que o problema está com o outro ou está com a leitura que eu faço? Como eu não me acho um amorzinho, uma queridinha, quando me chamam assim, eu acho que estão gozando da minha cara. Não é? Tem várias leituras. Jesus nos diz, no Sermão do Monte, que a cada dia basta o seu mal. Entre várias outras coisas que ele diz. Eu adoro essa frase, a cada dia basta o seu mal. Porque se a cada dia basta o seu mal, não tem desânimo. Nenhum desânimo, porque não vai ter a última gota. Não vai estourar. A cada dia basta o seu mal. O problema é que nós carregamos problemas de antes de nós nascermos que não eram nem nossos. Ah, não, porque minha família nunca se entendeu bem mesmo. A gente nem sabe, né? Nós carregamos aquele primo que quando era criança quebrou o nosso brinquedo preferido. Quando nós tínhamos 2 anos, não lembramos do brinquedo, mas o nosso primo tinha 8, quebrou de propósito. Eu não lembro, mas me contaram. E cada vez que eu vejo ele, eu lembro do brinquedo que me contaram que ele quebrou. E quando quebrarem do filho dele, eu vou falar, bem feito. Agora você sabe como é que é. Não é? Nós carregamos essas coisas. As pessoas nos contam situações desagradáveis que aconteceram conosco, que nós nem lembramos, e nós ficamos remoendo aquilo. Gente, a cada dia basta o seu mal. Eu vou ficar desanimado ou não vou? Claro que vou. Porque eu estou... Agora, a gente não lembra das coisas legais que aconteceram. Que esse primo quebrou um brinquedo, que na verdade, quando nós tínhamos aquela idade, nós não gostávamos. Ninguém disse pra gente que a gente não gostava do brinquedo. Só disse que ele quebrou. Mas ninguém disse que a gente deu para ele brincar porque a gente queria que ele quebrasse mesmo, porque a gente não suportava o brinquedo. Não é assim? Ou nós gostávamos de tudo que nos deram? Nós gostamos até hoje de tudo que nos dão de presente? Jesus também dizia para nós, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se nós queremos agir no bem, tá claríssima a receita. Jesus desanimou. Eu fico imaginando ele olhando para aquele povo que seguia ele e falando assim, gente, cansei de falar a mesma coisa. Estou indo embora. Fui, cansei de vocês. Dá para fazer isso? A gente tem que começar a brincar com as coisas dessa forma, percebe? A vida vai ficar mais leve. Porque se nós temos modelos a seguir, vamos começar a olhar para esses modelos e não falar o que ele faria no meu lugar. Porque o que Jesus faria no meu lugar depende da época. Se fosse no momento que ele estava na mesma etapa evolutiva que eu estou, eu não sei. Porque ele podia fazer qualquer coisa, até o que eu estou fazendo. Agora, hoje ele só faria o bem. Como eu sou incapaz de fazer o bem, não adianta eu fazer essa pergunta. Porque a hora que eu pergunto o que Jesus faria no meu lugar, eu estou querendo me desculpar, porque eu não estou querendo fazer o que ele fez. Porque ainda fala assim, não, mas ele é Jesus, né? Então eu não vou fazer nunca. Não, mas vamos pensar com um pouco mais de bom humor sobre essas situações. A gente pensa em tudo com uma carga negativa, com um peso, com uma tristeza, com um desânimo, com uma falta de alegria. O bem é alegre. A gente não consegue fazer o bem todo amargurado. Vocês já notaram? Ninguém dá aquilo que não tem. Para nós ajudarmos o outro, nós temos que saber resolver os nossos problemas. E nós não podemos esquecer que desistir de aprender e de evoluir porque nós estamos cansados, desanimados, insatisfeitos, é contrário à lei do progresso. E que a lei do progresso é uma das leis divinas. E que a hora que nós desanimamos, nós estamos descumprindo a lei divina.
E se eu estou resistindo ao aprendizado, eu estou resistindo à lei do progresso. Isso significa o quê? Que as coisas vão melhorar ou vão piorar? Eu vou ter... Se eu sei que não é para dirigir falando no celular e chegar a multa lá na minha casa, eu vou poder reclamar se eu falo no celular quando eu estou dirigindo? Não, mas eu vou xingar o marronzinho e vou falar assim, tá bem? Aquele estrupício tinha que estar na esquina justo na hora que eu passei. É o trabalho dele. E eu que descumpri a lei. O cara só fez o papel. Ah, não, é para encher os cofres. Porque daí a gente já viu. É para encher os cofres. Não importa. Se ninguém incorrer... Oi? Se ninguém errar, eles vão ter que arranjar dinheiro pro cofre de outro jeito. Percebe? Agora, a gente justifica o nosso erro e nós fazemos isso com a lei divina, meus amores. Não dá mais. Vai desanimar, cada vez mais. Porque você não consegue ser coerente. Você diz que acredita, você diz que quer, você quer melhorar de vida, você quer se sentir alegre e você faz tudo para continuar triste. Só dá para ficar alegre lembrando do que dá certo. Não é ser poliana, é conhecer as nossas limitações, mas saber que porque conhecemos, a hora que as coisas não dão certo, nós vamos pular e tentar arrumar de novo. Porque quantas vezes nós tivemos que decorar a tabuada, agora não precisa mais de tabuada, mas no meu tempo precisava, né? Do 9. Apesar de que eu acho a do 7 mais difícil que a do 9. Porque a do 9 é fácil, é 10 menos 1 resolve. Né? A do 7 é muita conta pro meu gosto. Né? Porque eu acabo fazendo tabuada do 7 pela conta de somar. Eu vou até onde eu tenho certeza, 7 vezes 5 é 35, aí eu começo a somar. Entendeu? Mais 7, chego lá. Né? Ou 7 vezes 10 é 70 e eu começo a tirar. Ué. Até então, eu estou dizendo que até hoje eu não decorei a tabuada do 7. Ora, se eu não decorei a tabuada do 7 até hoje, eu quero, a primeira vez que alguém me falou um desaforo e eu não revidei, achar que eu resolvi isso pro resto da minha vida? Não, gente, vai. Eu já falei muito desaforo e continuo falando, eu tenho que receber isso de volta. Eu descumpro a lei, ela volta. Acontece que na hora que nós queremos justiça, a hora que ela vem para nós, a gente acha que a gente é vítima. E aí desanima. Cada vez que eu tenho um ataque no supermercado, porque eu vi alguém furando fila, ou porque eu vi alguém pegando as mexericas lá, comendo as mexericas, aquele monte de casca em cima da... Eu reclamo mesmo, eu sou muito chata. E não reclamo com amorosidade, nem com desejo de educar ninguém, não. É bronca mesmo. Eu sei que eu vou receber isso de alguma forma, não é que eu fico pedindo para receber, não. Eu tenho que ter consciência que eu estou descumprindo a lei. E que o que me acontecer... Não é que eu também fico esperando chegar, não é isso. É só nós começarmos a fazer a leitura dos nossos problemas. A hora que a gente começar a ler, e não precisa ler pingo ou ler entrelinha, não, porque a coisa é tão clara, nós que não queremos fazer a leitura, porque a gente quer continuar achando que a gente é ótimo e perfeito, excelente. Para evoluir, nós vamos ter que assumir que ainda não somos tudo isso. Nós não somos a única bolacha do pacotinho, não é nem a última. Porque a gente acha que existe um pacote com uma bolacha única que somos nós. Não. O pacote tem encarnado 7 milhões de bolacha. 7 bilhões de bolacha. Essa é a população da Terra hoje. Encarnada. Nós estamos num pacote com 7 bilhões de bolachinhas. E cada bolachinha é uma bolachinha. Não tem bolachinha grudadinha. Não tem bolachinha que é pedacinho de mim. Cada bolachinha é sua bolachinha. E estamos convivendo juntos. Nós temos que aprender a conviver. É viver junto. E nós queremos viver à parte. O desânimo tem que servir para a gente questionar para onde eu tenho que caminhar na minha correção de rumo. Vamos, então, com isso, acabar com o nosso desânimo. E vamos nos sentir... Eu falei, tem horas que desanima? Tem sim, tem horas que a gente cansa. Mas o que você tem que rapidamente fazer? Oh, alô, né? Porque se eu começo a desanimar, é fácil. Cada vez você aumenta a tua carga negativa. Nós temos que fazer o processo inverso. Para evoluir, nós temos que estar mais disponíveis e com energia. Não dá para evoluir sem energia. Nós temos que aprender isso. Então, essa história de que o sofrimento eleva nada. O sofrimento não eleva ninguém.
E não eleva, gente, nós sabemos disso. Nós só começamos a nos elevar quando nós cansamos de sofrer, ou seja, começamos a fazer os aprendizados. O convite de Jesus é claro o tempo todo. E ele ainda diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, o que significa ser o caminho? Vocês vão ter que fazer a mesma trajetória evolutiva que eu fiz e chegar a receber de Deus um mundo como eu recebi a Terra, com todos vocês de população, para cuidar. E aí nós vamos entender que somos imortais, ou seja, vamos entender a vida e vamos conhecer a verdade que é a lei divina na sua integralidade. É simples. Não. É muito simples. Nós gostamos da coisa um pouco mais sofisticada. Então a gente faz uma viagem mais comprida. Gente, obrigada. Não desanimem nunca, por favor, sem desânimo. Né? Nós estávamos até comentando lá fora, porque eu cheguei cedo, não sabia que tinha gente aqui, estava lá no frio. Aí ela chegou e aí assim, tá muito frio. E daí perguntaram para mim, qual o tema de hoje? Eu falei assim, na hora do desânimo. É muito, né? As coisas ficam muito engraçadas, na verdade. Obrigada, gente. Muita paz. Não, claro, nada. O acaso não existe. Então, devido ao horário, não teremos perguntas, porque está em cima do horário. Então, ultrapassou um pouquinho. Eu acho que foi bem, bem produtivo. Fiquei até vermelhinha de tanta energia. Então, agora nós vamos passar então para as vibrações. Então, agora, vamos colocar em prática o que já sabemos, o que nós já aprendemos. Isso nós podemos fazê-lo. Isso já está em cada um de nós. Saber que as vibrações são pensamentos, são energias que vão a todos os lugares necessitados. Então, nesse momento, nós vamos colocar as nossas energias em prática, os nossos pensamentos, abraçando todos aqueles que se encontram desanimados, descrentes, que eles possam ter coragem, bom ânimo. Isso a gente pode pedir, isso a gente pode fazer por eles. Também podemos lembrar de todos aqueles que já desencarnaram, que eles possam ter também o momento do despertar, fazer desse momento um momento de novo caminhar, que eles possam compreender o motivo, a razão e fazer mudar a história. Porque nada acabou, apenas mudou de lado. Vamos lembrar também dos amigos que estão nas ruas, das famílias que estão nesse momento em desajustes. Vamos vibrar para que elas possam se tolerar mais, se compreender. Que elas possam entender do que fazem e como fazem, e de como fazer melhor para não ter tudo isso em troca. Falar mal, o desejar mal, que elas possam compreender tudo isso, pedir justiça onde não deve se pedir justiça, porque somos impuros, ainda em aprendizado. Então, todos esses locais estão em desajustes no nosso planeta. É nesse momento que nós passamos a compreender melhor o que fazemos da nossa vida, o que pedimos para nós. Então vamos uns pelos outros vibrar energias
boas, salutares, energias de coragem, de fé, de bom ânimo, de conhecimento, que é o que nós viemos aqui fazê-lo, de saúde, de paz, de harmonia. E agora, Pai, mais uma vez agradecidos que somos por todos esses aprendizados que aqui tivemos. E mais tranquilos e serenos, que nós possamos mudar o que for possível. O que puder, mas mudar dentro de cada um de nós. Não mudar o outro. Muito obrigado, que assim seja.